vídeo, né? E quem já teve a experiência de estar lá sabe que era apinhado de gente, né? Era lotado de gente, e isso é muito impactante para a gente. Mas já no turismo de natureza, a gente tem e o geoturismo, ele acaba sendo um desses viés, né, de turismo de natureza. A gente tem primeiro, tem que seguir à risca a quantitativo de pessoas por trilha, né? Você tem uma capacidade de carga, você tem que respeitar. Então, eu acredito que esse turismo de natureza ele vai acabar sofrendo um impacto positivo. Temos essa esperança, não sei o que você acha. É uma expectativa, né? É expectativa. Eu acredito que a gente tem grandes chances aí, né, de não ter um impacto tão negativo. Não vou nem dizer que vai ser um impacto positivo, já é positivo não ser negativo, né? Mas, enfim. A gente já está 5 minutos das 16 horas, aí a gente poderia começar a conversar sobre... Fica à vontade. Certo. Então, o nosso tema hoje é o Geoparque Seridó, e a trajetória do Geoparque Seridó e o turismo, né? O que reverbera no turismo, né? E o que o Geoparque Seridó vem a contribuir para o turismo. Mas, primeiro de tudo, eu gostaria de saber de você, Marco, que é o idealizador, né, desse projeto, é o coordenador científico, né, do projeto. Por que a criação do Geoparque Seridó? E o que foi que a região do Seridó veio se destacar para essa criação? Você pode dizer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos agradecer, né? Agradecer a você pela oportunidade, né? Não só pela oportunidade, mas pela amizade, né? Pelas parcerias, tá? Agradecer a ampla divulgação que vocês fizeram, a professora Michele também, pelas redes sociais está aí divulgando o Geoparque. Então, a gente é muito feliz de estar com essa parceria com vocês da UERN, porque nada mais, nada menos, um Geoparque é trabalho em rede. Então, esse trabalho é que favorece isso. Então, muito obrigado a vocês duas pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre a trajetória desse território, cuja resposta é simples, mas, ao mesmo tempo, é um processo complexo. Então, a resposta à sua pergunta é simples, porque um geoparque, ele preza por um patrimônio geológico único, excepcional, dentro de um território que promova desenvolvimento sustentável em 3 pilares: conservação, educação e turismo. Não necessariamente nessa mesma ordem. E, desde o final da década de 80, para não entregar a idade aí, os anos 90, a gente visita o Seridó como estudante de geologia, depois como geólogo do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, e mais nos últimos 10 anos como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E é óbvio e claro que a gente vê essas características dentro do território. O que estava precisando fazer era contar essa história geológica em uma linguagem que fosse acessível à sociedade e que a gente conseguisse integrar ao desenvolvimento do território. Então, quando a gente deslumbrou isso, a gente nem trabalhava com geoparques ainda, a gente trabalhava com o conceito de geodiversidade, com elementos do meio físico, do meio abiótico, mas a gente tem, intrinsecamente falando, um vício, uma vontade enorme de popularizar conhecimento geológico. Então, foi a partir daí que a gente começou a ver que o território permitia isso e, ao mesmo tempo, se assemelhava ao conceito de geoparque. Então, dia 19 de abril de 2010, para ser mais preciso, nós estivemos lá, eu, como professor da universidade, e o Rogério Valença, que é um geógrafo da CPRM,
junto com o Carlos Schopenhauser, que é geólogo também, que é um geólogo da CPRM, fomos lá para mostrar para eles o que era a Serra de Santana, porque no começo era a Serra de Santana que seria o destaque para ser um geoparque. Só que eu mostrei para eles que a Serra de Santana, apesar de toda a beleza, do ponto de vista paisagístico, né, de altitude, de características intrínsecas e ímpares, como, por exemplo, o clima, né, só ela não se sustentava dentro de um conceito de geoparque. O ideal é que a gente mantivesse aquele local e descesse para mostrar particularidades que nós temos dentro do Seridó, tá? E aí eu falo dos tipos de rochas, dos diferentes tipos de relevo, né? E com 2 dias de campo eles viram que não, só a Serra de Santana não, por que não integrar outros momentos, né, geológicos e geomorfológicos? E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar, né? Então, qual é a principal característica do Seridó enquanto geoparque? Hoje eu posso dizer, é sua mineralização de xelita, que é algo único na América Latina, a maior mina está ali, e uma característica cultural pelos sítios arqueológicos, associada ao que muito bem tem no Seridó, que é hospitalidade, gastronomia e o lado biótico, porque a gente está dentro de um bioma único no Brasil, que é a Caatinga. Então, juntar tudo isso foi o trabalho da gente. Massa. Pois é, e aliado a isso também, nós temos uma grande vantagem lá no Geoparque Seridó, na região Seridó, que é a identidade, né, do povo. Sim. O povo tem aquela identidade mesmo com a sua região, né? Quem é seridóense pode morar em Natal, em Londres, em qualquer lugar no mundo, né? Mas é seridóense. E gosta do queijo de coalho, fala do queijo de coalho e do leite, né? E da sua cultura. E isso é muito importante num geoparque, né? Eu acho Justamente. que é um traço cultural que é importantíssimo para se fazer essa articulação do geoparque, ela acontecer, né? Porque o geoparque ele tem essa característica, né? De ser de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Justamente. O valor identitário de um território, ele também favorece muito você buscá-lo ser um geoparque. Então, o que é que acontece? O Seridó ainda traz isso, né, como diz o outro, de brinde. Então, quando a gente soma tudo isso, é pouco papo e só sucesso, como dizia a rádio. É verdade. Né? Mas a coisa é mais complexa. Só podia ser Seridó, né? Porque tinha que ser o Seridó. Isso, infelizmente, a gente tem essa identidade, ela é um pouco mais fluida, mais fraca. Não queria dizer fraca, mas ela é mais fluida em outros locais do Rio Grande do Norte. Né? A gente teria, se por acaso a pessoa tiver que quiser, né, ter a ideia de fazer em um outro local, existem muitos locais que reúnem características maravilhosas, porque o nosso estado ele tem características muito, muito peculiares, né, na sua geologia, na sua geomorfologia, na sua climatologia, né, porque a gente está praticamente 70% no semiárido, e você tem praias com características de semiárido, você tem falésias, você tem uma imensidão de feições geomorfológicas e geológicas que poderiam dar um bom trabalho para um geoparque, né? Mas o Seridó tem esse plus aí da identidade, né? E para a gente conversar aqui, antes da nossa live, a gente fez um glossário, né? Porque houveram pessoas que perguntavam, e o que é geomorfologia? E o que é geologia ígnea? E o que é petrografia ígnea, né? E foi muito interessante essa ideia do glossário, porque realmente
essa é a ideia do geoparque, essa é a ideia do geoturismo, é aproximar o conhecimento dos geocientistas, né, das pessoas que gostam da natureza, que se encantam, e eu acho que não existe uma pessoa no mundo que não se encante. Se existe, bom, Freud deve explicar, mas, enfim, mas a gente gostaria de saber, primeiro, o que é, eu falei aqui mostrei aqui, né, o geossítio Pedra do Cruzeiro, essa ilustração aqui, que é uma lembrancinha lá de Currais, né, e ele é um geossítio. E o que seria um geossítio, Marco? Fala para a gente então, aí. E como pronto, é que aí se o que mapeia, né? Pronto, aí o que foi que a gente fez a partir daquele momento lá, em 2010 ainda? A gente buscou, já no primeiro momento, dialogar com a sociedade. Então, uma das propostas que a gente fez, junto com os colegas do curso de turismo da UFRN em Currais Novos, foi chamar a sociedade para a gente falar, conversar. Então, antes de tudo, teve uma palestra, eu acho que tinha quase 50 pessoas ou mais, né? Dilson entrou aí, Dilson estava lá, né? Dilson é um guia de turismo que esteve conosco, né, com a equipe do Geoparque ontem, falando sobre guiamento, né? No centro, a gente chamou no centro do Geoparque Seridó, e aí ele falou mais especificamente sobre Currais Novos e Acari. Dilson estava presente, a nossa coordenadora do território, Janaína, estava presente. Então, eles viram, junto com vários outros pesquisadores e pessoas da população, o que seria esse trabalho. E esse trabalho se iniciou com um mapeamento desses locais de interesse geológicos e geomorfológicos. Muitos desses locais de interesse geológico e geomorfológico têm um valor superlativo, é algo assim único, é uma paisagem única, é um mineral único, é uma rocha única, que está associada a um meio físico que a gente pode dar 3 usos. A gente pode dar o uso científico, é quando a gente trabalha levando pesquisadores, alunos do ensino superior. A gente pode dar um uso educativo, quando aí quem lança a mão desses locais são os professores do ensino fundamental, do ensino médio, seja na educação formal ou informal. E a gente tem também esses locais a questão do atrativo turístico. Então, se você parar para ver, muitos geossítios, que são esses locais de interesse geológico e geomorfológico, que tem esse valor superlativo, tá? Ele tem também um apelo turístico. Então, o Açude de Gargalheira já tinha sua identidade turística, né? O sítio arqueológico Xique-Xique já tinha sua identidade turística, e vários outros. O que é que para nós faltava? A interpretação desse local, do ponto de vista do meio físico, não só da paisagem, mas do que essa paisagem é formada, né? Traduzir essa informação e levar esse conhecimento para o visitante. Então, hoje, você não visita mais só o Açude de Gargalheira, vê a paisagem, acha bonita, tira a foto e vai embora. Não, você tem um mínimo de conhecimento de que rocha é aquela, por que aquele relevo está daquele jeito, né? Então, a ideia é essa. Os guias, por exemplo, estão sendo capacitados para fazer essa interpretação. Então, ele ganha uma informação a mais e difunde isso junto à sociedade. Eu vi o Adriano Campeiro, que entrou aí, um grande amigo também, um condutor de turismo em Acari. Hoje ele é coordenador de turismo da Secretaria de Turismo de Desenvolvimento de Acari. É formado em História, então ele agrega várias outras informações, além de ser um exímio artesão, né? Então você veja que é uma pessoa que hoje tem uma informação a mais que pode levar para os visitantes, ele pode levar para o educando, ele pode levar até para um pesquisador um conhecimento que muitas dessas pessoas não tinham. Então, o Geoparque traz isso. E aí a gente chama esse local de geossítio. Tá? Então, são locais de interesse geológico e geomorfológico que têm seu uso centrado na educação, no científico e no turismo, mas que ele apresenta um valor excepcional, seja do ponto de vista da paisagem, da rocha, do mineral, às vezes do fóssil, né, a depender do local. Então, isso é um geossítio. Mas, se não quiserem usar esse nome, não tem problema. Né? É um atrativo turístico? É um atrativo turístico. Agora, você vai sair desse atrativo com informações a mais.
com informações da origem, da gênese daquela rocha, daquela paisagem. Justamente. Né? Justamente. O que é muito interessante, assim, não é só a contemplação da beleza, que já é algo muito bom, né? É a contemplação e o entendimento. Claro que a pessoa não vai sair dali um expert, mas pelo menos o entendimento do contexto de formação, da origem, da evolução daquela paisagem, né? Isso ainda traz, só rapidinho, uma outra observação, porque aí eu vou buscar hoje, sempre estar tratando mais do viés do turismo, por exemplo, você ampliar a quantidade de horas, né, do visitante no território, e muitas vezes favorecer com que ele fique mais tempo, e aí isso traz a possibilidade de um pernoite. Então você gira, né, a questão econômica, porque você tem a necessidade da hospedagem, né, a rede hoteleira aí vai ter a necessidade da compra na feira, na padaria, né, Deus o livre aconteça alguma coisa, precisar o uso da farmácia, o guia, o condutor ali está tendo seu trabalho valorizado. Então, você agrega valor à questão econômica e o turismo ganha com isso. Eu vi algumas postagens aqui, pessoas falando sobre essa questão do turismo com a comunidade rural. Então, isso que você mostrou há pouco aí atrás, que é um geoproduto tematizado, quer dizer, ele pegou um geossítio, o artesão, no caso é artesão, pegou um geossítio, fez, né, um exemplo do que é aquilo ali, que é o Morro do Cruzeiro, que é um dique de uma rocha, um pegmatito, transformando num produto onde a pessoa chega lá e quer levar o geossítio materializado no artesanato, né? Fora outras benfeitorias que a gente está buscando sempre associar ao geoparque, a esses geossítios, como a questão gastronômica, né, com os doces, com os biscoitos, né, inclusive muitos deles hoje já tematizados. Eu sempre falo para os meus alunos, né, a respeito do geossítio Xique-Xique, que tem uma casinha que dá entrada ao geossítio, né, a trilha do geossítio. Eu não me recordo se é o geossítio 4, é o Xique-Xique 4, ou, enfim, porque são vários, né, são 9, né? Mas ela é 1 e o 2. Você chega no 1 e sobe para o 2. Pronto. Então, nesse lugar, eu sempre falo a respeito dessa situação para os meus alunos, porque eu me lembro que uma das primeiras vezes que a gente foi lá, eu acho que foi no mestrado, com os alunos do mestrado lá de Mossoró, né, onde eu faço parte como professora. E aí, era a época de seca, né? E esse casal de senhores sobrevivia com um gado que estava sofrido e tal, e com essa ida mais frequente, né, das pessoas para o geossítio Xique-Xique, né, através das ações do Geoparque, acabou que esse casal de senhores sobreviveu à seca, vendendo água, né, dando oportunidade também para artesãos colocarem seus geoprodutos lá. Enfim, isso também tira as pessoas da dependência de um auxílio do governo, né? Dá uma independência, digamos, financeira a essas pessoas, né? Uma das vantagens, né? Também das inúmeras vantagens, mas é justamente esse trabalho de retirada mesmo dessas pessoas até da miséria, porque nesse tempo já estava há uns 6 anos em seca, né? O barreiro que tem na propriedade estava lá, passa um rio, eu sei, mas tinha um barreiro que ou estava só na lama ou estava seco, né? E essas pessoas acabaram sobrevivendo com esse pequeno comércio, dessa ida das pessoas às trilhas do Geoparque. Então, é um testemunho, né, de que realmente o geossítio, né, o mapeamento do geossítio, o trabalho do Geoparque,
ele oportuniza alternativas econômicas para a população local. Né? Isso é muito importante. O Xique-Xique ele tem uma particularidade que é a seguinte, eu uso muito ele como exemplo. Eu até aproveito até para responder aqui o comentário da professora Rosiane, Sim, que ela fala aqui que ensinar a partir da realidade local é muito significativo, justamente, né, o finado querido amigo seu Deca, e agora com mais, né, à frente, Dona Pretinha, eles dois lá, humildes, com o trabalho deles e tudo, através dessa parceria junto com a Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, especialmente, né, a época com o guia Carlinhos, sim, hoje o secretário Cleiton, né, que está à frente, Dean, que é o coordenador de turismo e que também é condutor, foi feito todo um trabalho junto, né, aos proprietários para poder ter essa possibilidade. O geossítio você paga para entrar, um valor, né, que a depender para muitos pode até ser caro, mas é um valor irrisório de R$5, pode chegar até R$10. Você verifica característica do ponto de vista do patrimônio cultural e do patrimônio natural unido. Você faz uma trilha aí curta, né, sem muita dificuldade, e aí você, quando vê tudo isso transformado numa benfeitoria para os moradores, né, vendendo água, suco, fatia de bolo, quer dizer, aquele dinheiro que ele ganha, ele reverte, né, na limpeza da trilha e em parte do dinheiro nas comidas, dando suporte para o artesão, né, José Evangelista vende seu artesanato em rochas com pintura no local, então você agrega valor em todos os sentidos. O econômico é um deles, que, óbvio, favorece, mas do ponto de vista do repasse do conhecimento. Então, você vê que essas pessoas, elas mudam dentro de uma realidade local, né, buscando fazer com que isso atinja um âmbito mais global. É a premissa básica de um geoparque, que eles chamam de bottom-up, quer dizer, de baixo para cima. Então, isso o Xique-Xique traz como um exemplo bem fantástico. Perfeito, um exemplo perfeito. E o mais interessante é ver, Marcos, que uma paisagem que para eles era comum, né? Era algo assim, que muitas vezes a pessoa nasceu e se criou, como diz o nordestino, né? Nasceu e se criou ali, e era só um serrote. Um monte de pedra, um monte de cheixo, que talvez um monte de cheixo. Valor na cultura local, não tivesse tanto valor, né? Mas quando eles descobrem o que realmente é aquilo, aí eles começam a também serem multiplicadores, né, dessa Sim. ideia. Né? E isso é que é mais interessante. Uma das premissas também do geoturismo e do geoparque, eu acredito que seja essa, conhecer para valorizar, né? Conhecer a fundo, saber o que é que significa aquela feição, né? Que é para além do belo, né? Além do belo, tem o valor científico, né? Os valores que você acabou de falar. Então, você poderia nos dizer quantos geossítios já foram mapeados lá no Geoparque Seridó e quantos deles estão já em visitação? Tem alguns que talvez só estejam né, mapeados. Não, hoje como é que a gente tem? A gente tem um território com 2.800 km², formado por 6 municípios. Então, se a gente imaginar aí quem é do Rio Grande do Norte aí, né, que está participando aí, vendo essa live, tem gente de fora, né? Eu já vi que Daniela Rocha entrou, Daniela é uma parceira e é fonte de inspiração para os nossos trabalhos aqui. Ela é a coordenadora, né, de geologia lá do Geoparque Arouca, em Portugal, né? Então é de onde a gente bebe na fonte de muitas coisas, e onde a gente tem hoje uma parceria dentro de um projeto internacional, projeto 3G, com a Adrimag, que é uma agência portuguesa, de geoparques de língua portuguesa, e nós nem geoparque oficial da Unesco somos, mas já fazemos parte desse projeto internacional. Então, obrigado aí, Dani, por estar
presente aí na live. Então, assim, Silvana, nós temos hoje 21 geossítios, são 21 locais de interesse geológico e geomorfológico, cada um com suas particularidades de uso científico, educativo e turístico. Nem todos são turísticos, nem todos o apelo do geossítio é de uma visitação turística, é mais científico, outro é mais educativo. Aqueles que são classicamente turísticos já têm suas visitações normais, né? Muitos do território já trabalham, como o próprio Xique-Xique, o próprio Gargalheiras, o Açude Boqueirão, lá em Parelhas. Então, esses já são atrativos turísticos natos do território, com mais ou menos uso, hoje tem a sua interpretação do meio físico, então a gente claramente vê o aumento do uso turístico, né? Nem todos têm aquilo que nós almejamos, que vamos, né, que está no ponto de discussão do Comitê Gestor do Geoparque, que é a questão da infraestrutura para receber o visitante. Então, é uma das ações que a gente se programa para segundo semestre de 2020 e 2021, né? Muito desses passa por um diálogo com o proprietário, porque muito desses geossítios está dentro da iniciativa, né, privada, está dentro de uma área privada. Sim. Então, eu vou pegar um exemplo, o geossítio Quênios dos Apertados, sim, que nos últimos anos vem recebendo um aumento no número de visitantes em virtude do geoparque, né? O proprietário já está adequando o local com o pórtico de entrada, com preocupação com a sustentabilidade, tambores de lixo. Hoje você paga, as pessoas perguntam, pô, mas antes eu não pagava, hoje eu pago. Aí você acha que o proprietário está tirando dinheiro de onde para dar essa benfeitoria ao geossítio? Né? Então a gente também, e muitos geossítios de geoparques em vários países do mundo, se paga para entrar, por que não? Né? Desde que você veja que o local. Então hoje, para ser mais preciso na resposta, são 21, desses 21, 7 efetivamente o turismo é melhor e mais bem implantado e trabalhado. São locais claramente com uma visitação ampla. Só que nós temos alguns geossítios que contemplam os 3 usos, científico, educativo e turístico. Então, quanto mais uso um geossítio tem, melhor ou maior você tem a visibilidade dele. Então, dos 21, 7 a 8 são efetivamente turísticos e recebem uma boa visitação. Um exemplo deles é o Serra Verde, lá em Cerro Corá, né, onde tem muita visitação e que a gente acredita que depois dessa pandemia o retorno vai ser maior ainda, porque já tem muitas pessoas se interessando em conhecer. Verdade. Eu queria fazer só um pequeno parênteses em relação a essa questão do pagamento para a entrada. Eu vejo aqui o Parque das Dunas, por exemplo, né, um valor irrisório com uma estrutura que é subutilizada por causa disso. Porque é um valor que a gente paga para entrar lá, que poderia se ter um valor social e ter um valor fixo para as demais pessoas, não sei. Né? Mas eu acredito que museus, né, parques ecológicos, eles têm que ter uma entrada. Tem que ter uma entrada mínima, né? E que não seja um valor irrisório também. Não precisa ser um valor irrisório, porque é meio polêmico o que eu estou falando, mas porque, inclusive, existe essa ideia, assim, é tão barato, o que é que tem lá, né? Então, às vezes acontece isso, né? Mas, enfim... as pessoas... Só desmistificar uma coisa, sim, as pessoas pensam por ter o nome Geoparque, que é uma área fechada e que paga o ingresso para entrar no Geoparque, não. Sim. Não, o conceito de Geoparque ele é mais atrelado a um conceito de gestão territorial do que de um parque clássico, como um parque de diversão, que a gente paga para entrar, e mais ainda, diferente do conceito de um parque dentro da ótica de um sistema de unidade de conservação, como é o SNUC. Né? No Geoparque, não. O conceito de Geoparque está ligado a áreas geográficas únicas e unificadas que têm locais e paisagens com patrimônio geológico internacional e que é gerido na luz de um desenvolvimento sustentável com base na educação, na conservação e no turismo. Então, quando eu digo que é formado por 6 municípios, não é que vocês vão encontrar cercas, né,
circundando o limite administrativo dos 6 municípios, e quando você for entrar, você vai ter que pagar. Não. Agora, você pode e deverá pagar quando você for visitar esses locais de interesse, que nós chamamos de geossítio, né? Dentro do território, isso. Porque, inclusive, muitos são privados, tá? Mas porque o recurso ele é destinado ao uso do proprietário para vários fins. E um deles é para manter a integridade do geossítio, para que você volte com outra oportunidade ou permita com que a geração futura também aproveite. Verdade. E, assim, o Geoparque, ele tem uma ideia, como você já falou, né? Ele tem uma ideia diferente, que às vezes as pessoas também confundem com uma APA, né? Com como você já falou, né? E aí... O próprio parque. Né? Só que a ideia é diferente, a ideia é dar um uso sustentável, né? É claro que existem, dentro da legislação ambiental, você tem aí uma gradação de usos, né? Existe aqueles locais que são área de preservação permanente, né? Como as APAs, né? Mas aí é outra história. Então, como é que você chegou, como é que essa trajetória, né, que veio lá dos anos 90, né, dos anos 80 ainda, em pensamento, né, como é que chegou a ser aspirante do Programa de Geoparques Mundiais da Unesco? E, inclusive, eu queria que você desse uma pincelada aí para a gente, o que significa ser a parte dessa rede mundial da Unesco. Então, assim, com esse trabalho iniciado em 2010, os 5 primeiros anos foi mais de difusão e divulgação científica em eventos, em discussões nacionais e internacionais. A partir de 2015, a gente abraçou mais a questão de gestão. E aí, o que é que aconteceu? Começaram a abrir os diálogos maiores com o governo do Estado, com os 6 gestores municipais e com a comunidade. E aí foi quando a gente começou a explicar o porquê de se tornar um Geoparque Mundial da Unesco. Então, um Geoparque Mundial da Unesco hoje é fazer parte de um grupo de territórios no mundo que participam de uma rede que troca experiência a favor do desenvolvimento do território e, obviamente, a favor da população local, sempre buscando benefícios para a população local, com base na conservação desses geossítios, no uso educativo e no uso turístico. Só que, para isso, existem trâmites legais e burocráticos que a gente precisa passar. E o primeiro deles é submeter um documento que é uma carta de intenção para a Unesco Paris, dizendo, olha, nós temos um território, já foi feito trabalhos assim, assim, assado, nós temos parceria com entidades A, B e C, e a comunidade tem aquilo como identidade e tem interesse. Esse documento é recebido pelo Ministério de Relações Exteriores, aqui no Brasil, né, pelo governo federal, e é o Ministério, não é o Geoparque, não é o Marcos, não é a Janaína, não é o prefeito A, B ou C, não é a governadora, é o governo federal, porque é um programa internacional, né, o governo federal endossa essa carta e manda para a Unesco. A partir daí, a gente tem um prazo para fazer um dossiê, um documento de 50 páginas, que conta a história geológica, biológica, cultural, além de gestão, turismo e plano de negócio. Então, a gente faz tudo isso com 50 páginas, soma-se a isso um formulário de autoavaliação, que tem 7 abas num arquivo Excel, onde cada aba, por isso que o turismo é de suma importância, das 7 abas, 3 o turismo está intimamente envolvido, tanto que eu nem me meti nessa parte. Quem participou disso foi Janaína, Nayara, Cristiane, Endel, todos turismólogos de informação, com experiências na área de administração, gestão, desenvolvimento sustentável, né? Eu dava um pitaco, uma informação geológica, né? Então, a gente faz esse formulário de autoavaliação, junta toda essa documentação, entrega para o Ministério de Relações Exteriores, eles mandam para a Unesco,
E aí, isso, em janeiro, a Unesco disse que estava tudo ok. Então, o primeiro crivo a gente passou, que era a aprovação da documentação. Então, a gente deixou de ser... Janeiro desse ano. A gente mandou... os documentos têm que ser enviados entre 1º de outubro e 30 de novembro. Nós enviamos dia 25 de novembro, então a gente enviou dentro do prazo, porque se a gente enviar fora do prazo, a Unesco nem abre o arquivo, ela já manda... Não, ela manda já um retorno do e-mail dizendo que aquele projeto que submeteu sua candidatura descumpriu o prazo, mas poderá submeter no ano seguinte. Né? Então, até isso tem que ter um cuidado, não existe essa história. E aí, em janeiro, eles disseram, ó, toda a documentação do projeto Geoparque Seridó está ok. Né? A partir do momento que isso está ok, a gente deixa de ser um projeto e passa a receber um título de aspirante. Então, a gente entra dentro de uma categoria onde diminui a quantidade de geoparques. Então, hoje nós temos 147 geoparques no mundo, em 41 países, são geoparques mundiais, que já fazem parte da Unesco e de uma associação chamada Rede Global de Geoparques. Então, esses já são considerados geoparques mundiais. Existe um segundo grupo, tá? Que são aqueles que aspiram ser dessa lista de 147. Então, esse ano, são 20 geoparques no mundo que estão correndo atrás de se inserir nessa lista. E um deles é o Seridó. Fora isso, os demais são projetos. Estão trabalhando, muitos podem estar até semelhantes ao Seridó, mas como não submeteram sua candidatura e nem foram aprovada a documentação, eventualmente eles não são aspirantes. E aí no Brasil nós temos dois geoparques aspirantes. O Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, e um corrimão, que nós chamamos de corrimão parceiro também, que é o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, que fica lá na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então os dois estão trabalhando, né, e antes que me perguntem, não tem problema, um não está brigando com o outro, muito pelo contrário, estamos em parceria, porque os dois podem, e eu acredito piamente que os dois irão entrar nessa lista de 147. Esperamos que já esse ano de 2020. Se Deus quiser, estamos na torcida. Inclusive, não tem problema nenhum dentro de um território como o do Rio Grande do Norte coexistirem vários, ou um ou dois, geoparques. Não tem problema nenhum, né? Não tem Porque problema você nenhum. vê que em Portugal, um território do tamanho do Rio Grande do Norte, praticamente... Pernambuco, né? Por exemplo. Né? Portugal é o tamanho de Pernambuco, a área territorial, e Portugal tem 5 geoparques. 5 geoparques, exatamente. Então, assim, o que precisa é ter essa peculiaridade na geologia, né? Ter todas essas características que a gente acabou de conversar aqui, né? E quais serão os próximos passos, né? Você falou um pouquinho aí do que vocês esperam, né? E pós está sendo geoparque já. Né? Vamos tá, então, qual é o próximo passo? Está tudo ok. E aí? Na verdade, assim, em virtude da realidade, né, atual da pandemia, a gente tem um outro processo que é agora receber a missão da Unesco. Então, vão vir 2 avaliadores, tá? E aí pode vir de qualquer parte do mundo. Eles estão sendo selecionados por essa rede global de geoparques, tá? A rede, ela está com toda essa nossa documentação repassando aos avaliadores, e ela vai selecionar 2, então pode vir um avaliador, por exemplo, da China e um de Portugal, sim, tá? O Geoparque Seridó vai bancar a vinda desses 2 avaliadores, então quem paga, para você ter uma ideia, somos nós do território. Tanto o translado como hospedagem e seguro-saúde, eles vão vir passar em torno de 3 a 4 dias verificando em loco aquilo que a gente colocou no dossiê. Então, se prepara uma visita, né, leva-se a ele aos geossítios, coloca eles dentro dessa identidade
regional, cultural que o Seridó tem. Então, eles vão experimentar da gastronomia, né? Fazer uma imersão, vão experimentar da gastronomia, vão verificar a cultura, ver dança, ver os geossítios, vai ter reuniões administrativas, vamos falar da equipe de gestão, os trabalhos que estão sendo realizados e que serão realizados, né? Então, a missão viria entre maio e julho. Em virtude da pandemia, ela foi adiada, então provavelmente só depois de agosto ou em setembro, porque a reunião onde é aprovado o Geoparque seria em setembro, em Jeju, na Coreia do Sul. Só que ela já foi adiada para novembro. Então, veja, se a reunião que vai decidir quais são os novos geoparques foi adiada, então é claro que a missão também vai ser adiada. Então, precisa de toda uma questão de segurança, não só segurança de logística e tudo, mas de segurança de saúde, né? Se a Europa, de certa forma, está melhorando, em termos da Covid-19, a América do Sul agora que está começando, de certa forma. E o Brasil, né? Infelizmente... E o Brasil, com a nossa realidade, né, não chegamos nem no pico ainda, né, de acordo com os nossos governantes, e isso é óbvio. E isso é óbvio, né, e a gente já está chegando aí na primeira semana de maio, terminando a primeira semana de maio, o que dirá ainda junho, por exemplo. Então, mas o processo é simples. Recebeu a missão, eles vão nos avaliar, vão preencher o próprio formulário de autoavaliação que nós preenchemos individualmente, tá? Vão fazer um relatório técnico e vão entregar ao Unesco. Esse relatório tem 3 respostas. Ou aprovado, direto, é o que a gente espera, ou aprovado com ressalvas, e aí a gente tem que corrigir as ressalvas o mais rápido possível para voltar ao jogo, ou não ser aprovado agora e ficar para uma outra oportunidade. A gente espera, né, que seja a primeira, ser aprovado direto. Se Deus quiser. Mas sabe que não é fácil. Tem várias coisas intrínsecas ao processo, ao território, que a gente busca dar como um exemplo, sinalização. A gente precisa trabalhar a infraestrutura de sinalização, não só rodoviária, mas dos geossítios e nos municípios, para que as pessoas, quando cheguem, elas saibam que estão dentro de um geoparque. Então, imagine você pegar a BR, né, você pegar a BR-426, por exemplo, pegar qualquer BR aí, ou RN que entra no território, e você não tem a identificação dizendo que você está entrando no geoparque, ou você está a X quilômetros do geoparque, e no geossítio não tem a informação básica, uma sinalização. Então, isso a gente está trabalhando agora, junto com o governo do Estado, para ver se a gente consegue, também com entidades da iniciativa privada, recursos para implantar isso. Cada vez mais, eu vejo que essa parceria público-privada, ela é fundamental nesse processo, né? E como é que funciona essa questão da articulação política mesmo, né, Márcio? A gente participou do GT e a gente viu que, diferentemente de outras situações em que a gente já vivenciou, o Geoparque, ele tem uma participação muito, muito boa, muito grande, né, significativa do poder público. Né? Os 6 municípios que estão no Geoparque, eles têm representações fortes na sua administração do Geoparque, né? Isso a gente via, eram reuniões que aconteciam aqui em Natal, né? O GT, quando aconteciam as reuniões, e a gente via que vinha, muitas vezes até o prefeito da cidade estava presente, isso não é comum a gente ver. Né, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, essa articulação política, ela foi feita de uma forma muito linear, né, passo a passo, eu acredito, porque existia, sim, essa participação. Agora, existem desafios ainda, né, porque as questões financeiras, eu acho que são os maiores entraves, né. Na verdade, assim, do ponto de vista de gestão, né, a gente tem, e aí isso não foge, todo o geoparque passa por isso,
porque você tem que ter essa questão legal, né? E isso passa pelo poder público. Então, hoje, o Geoparque Seridó está sendo instituído sob a ótica de um consórcio público intermunicipal. Isso foi debatido muito, como você bem participou e viu, no grupo de trabalho que o governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a procuradora Marjorie, que foi uma das que incentivou a criação desse grupo. O grupo de trabalho fez isso durante quase 2 anos, e aí eram pessoas do poder federal, estadual, municipal, terceiro setor, comunidades, universidades, fundações, institutos. Nós tínhamos ali quase 30 representações e discutimos qual o melhor modelo jurídico entre fundação, associação, consórcio. Chegamos num denominador comum, que foi o consórcio. Esse consórcio ele é formado pelos 6 municípios, né? Então, nós temos um presidente, um vice-presidente e um, vamos chamar assim, financeiro, e os outros 3 municípios são os conselheiros fiscais. Então, os 6 prefeitos estão dentro desse consórcio. Esse consórcio ele tem 2 comitês, um comitê territorial, é o comitê de gestão, eu brinco, é o que bota a mão na massa, né, que é formado aí por várias entidades, por várias pessoas, coordenado por Janaína Medeiros. Então, Janaína é a coordenadora do território, junto a ela está ligada aí pessoas trabalhando para conservação, educação e turismo. Então, cada município tem uma pessoa destinada a trabalhar no comitê gestor. Além disso, nós temos uma pessoa da área de direito, trabalhando em parceria conosco, e uma pessoa voltada para a área de marketing e divulgação. Então, esse é o comitê gestor. E tem um comitê científico, que é formado por 17 pessoas, né? Nós fazemos parte, né, Silvana, do comitê formado por pessoas da UFRN, de Natal, Currais Novos, da UERN, né, em Mossoró, do IFRN, de Natal, Currais Novos e Parelhas, né, o UFRN também de Caicó, lembrar aí dos amigos Diógenes e Marco Túlio, lá da Geografia, ambos fazem parte, e também da CPRM, do Serviço Geológico. Então, essa equipe aí, né, da UERN, você, que eu me lembro agora, na verdade, Saulo, o Anderson, Salete, mais pessoas lá de Currais Novos também tem, Marcelo, Rosana, quer dizer, são pessoas que estão juntos, e aí, daqui a pouco, o coordenador científico vai começar a trazer as tarefas, mas são pessoas que juntas trabalham em diferentes frentes, né? Porque a gente tem geólogos, geógrafos, turismólogos, advogados. Então, é nesse conceito que o Geoparque trabalha. E aí, em parcerias, porque o consórcio está firmando parceria com instituições. Então, óbvio, está firmando com o governo do Estado, está firmando com a UFRN. Se está com o governo do Estado, vai buscar a UERN, vai buscar alguma outra entidade para poder junto trabalhar em sintonia. Mas mesmo isso não estando oficial agora, essas parcerias, do ponto de vista regimental, o governo do Estado já abraçou a causa desde 2015, tá? A gestão atual, a governadora Fátima, Aninha da Secretaria Estadual de Turismo, Bruno da Improtur, hoje teve a reunião do Polo Seridó, Janaína foi uma das convocadas enquanto representante do Geoparque, justamente para discutir, inclusive, como é que vai ser o turismo pós-pandemia. E o Geoparque entra nessa discussão. Né? Então, estamos aí na luta. O tempo aqui, o papo está ótimo, maravilhoso, né? Mas eu acho que o tempo já vai estourar. Muito obrigado, quero agradecer nesses 45 do segundo tempo aqui, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigada à equipe do Geoparque, Janaína Medeiros, muito obrigada pelo apoio sempre, pela parceria, né? Estamos aí, estamos juntos mesmo para trabalhar para que esse projeto vá adiante, como já tem ido, né? De forma exemplar, para muitos que terão coragem depois da feitura desse Geoparque, né? E se você quiser dizer mais algumas palavras, nós temos 22 segundos
Pronto, é agradecer, é dizer que vou dar uma olhada não só no Instagram, mas no YouTube, tentar responder as perguntas, né, que muitos fizeram, a gente não teve tempo, mas agradecer mais ao